nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome, teu santo nome, Deus. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Com
os querubins cantando, Santo, com os querubins cantando, Santo, com os querubins cantando, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Boa noite a todos. Outro dia, assistindo uma propaganda na TV, passou o Almir Klink, o famoso velejador brasileiro, falando a respeito de que no alto mar, numa tempestade, não se dorme até resolver o problema. Eu achei muito interessante essa frase dessa propaganda e me lembrei de uma história. A história de um fazendeiro que tinha suas terras na costa do Atlântico, em uma área onde há muita tempestade. E a maior dificuldade desse fazendeiro era ter empregados, porque o trabalho era muito duro e, além de tudo, a tempestade, quando vinha, causava grandes estragos e aumentava o trabalho dos trabalhadores. Até que um belo dia ele encontra alguém disposto a trabalhar para ele. E a primeira pergunta que ele faz a esse homem é: você sabe cuidar de agricultura? Você sabe cuidar do campo? E a resposta desse homem é: eu consigo dormir durante a tempestade. No primeiro momento ele não entende muito bem essa resposta e, como estava desesperado para contratar alguém, ele contrata o homem e começa a observar o trabalho desse homem. Nos primeiros dias esse homem trabalha duro, acorda cedo, faz as suas atividades até tarde e dorme. Mas um belo dia ele está dormindo e ele acorda com o barulho da tempestade. Quando escuta o barulho da tempestade, ele se levanta desesperado, pega um lampião e corre para o quarto dos empregados e encontra o seu empregado dormindo. E ele o acorda desesperadamente e diz: olha, levante-se, vá cuidar dos gados, vá amarrar as palhas, vá fechar a porta do celeiro. E o empregado simplesmente olha para ele e disse: olha, eu consigo dormir na tempestade. Diante daquela resposta, ele fica indignado e ele, então, preocupado com os seus bens, ele corre e vai ver como é que está a situação da sua fazenda. O interessante é que, ao chegar no celeiro, ele encontra as portas do celeiro devidamente bem trancada, e ao se deparar com a palha toda amarrada, todos os animais devidamente guardados, e aí, naquele momento, ele entende a resposta do seu empregado. Então ele retorna para casa e vai então dormir. Eu queria começar a nossa reflexão dessa noite perguntando para você: você consegue dormir durante a tempestade? Tem um texto bíblico que fala sobre isso, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo de número 35 até o 41, que eu passo a ler para vocês. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, de sorte que
as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante essa história de Jesus. Jesus também consegue dormir diante de uma tempestade. Queridos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de crise, e uma crise tal que nenhum de nós jamais experimentou. Acredito que a humanidade jamais experimentou. Uma pandemia e que tem tirado muitas vidas, e inevitavelmente a gente vai conhecer alguém que vai falecer ou faleceu em decorrência desse vírus. E isso é uma característica de que nós estamos enfrentando uma grande tempestade. E talvez você esteja com medo, você esteja preocupado porque não é só a doença que está assolando o nosso país. Nós estamos também vivendo uma crise de emprego. As pessoas estão perdendo o emprego. As pessoas estão passando dificuldades. Eu não sei como é que está a sua vida. Quais são as dificuldades que você está enfrentando e quais são as tempestades que estão vindo sobre a sua vida. Mas, com base nesse texto bíblico que a gente leu hoje, eu gostaria de tirar algumas lições. E a primeira lição que eu encontro nesse texto é com respeito à natureza da tempestade. Uma coisa interessante a se refletir é que as tempestades, elas são inesperadas. Você não espera a tempestade simplesmente ela vem, ela ocorre. E foi o que aconteceu ali com os discípulos e Jesus. Eles estavam pregando em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E terminado então a pregação, já era tarde, e Jesus dá uma ordem aos discípulos dizendo: olha, vamos para outra margem. Alguns estudiosos não entendem por que Jesus toma essa direção. Ele estava em Cafarnaum e pede aos discípulos para irem para o território de Gadara. Nós vamos ver mais na frente, se a gente continuar lendo o texto, que é lá em Gadara que ele tem um encontro com aqueles dois endemoniados, que ele expulsa os demônios deles. É em Gadara que ocorre o fenômeno dos porcos, que são possuídos pelos demônios, e aqueles demônios precipitam a manada de porcos no mar. É em Gadara que os gadarenos pedem a Jesus para sair das suas terras. Mas o que é interessante em tudo isso é que, no primeiro momento, a noite parecia calma. A noite parecia tranquila para se navegar. E Jesus com os discípulos vão. Jesus está cansado devido ao tempo de pregação, devido ao trabalho. E Jesus então deita no barco. E o texto diz que ele dormia. E dormia tranquilamente. Acontece que começa o vento a soprar muito forte. E começa as ondas a subirem e a se formarem grandes tempestades. O fato é que naquele lago, que nós chamamos de Mar da Galileia, acontecia isso frequentemente.
Ali é uma região propícia a que ocorra esse tipo de fenômeno. E a tempestade então surge de repente. E os discípulos se desesperam porque eles percebem que eles não vão dar conta de resolver aquela situação. A natureza das tempestades tem esse elemento. Elas são inesperadas. Você não espera. Elas nem sempre são administráveis. Nem sempre se consegue administrar a tempestade. Os discípulos eram homens experimentados no mar. Aquele mesmo mar oferecia sustento para eles. Eles eram pescadores. Mas aquele ambiente que eles estavam acostumados a trabalhar, a navegar, e talvez até tenham enfrentado outras tempestades. Mas aquela tempestade, ela não foi administrável. Eles não tinham a capacidade de resolver aquela situação. Havia algo de estranho. E é interessante nós refletirmos que homens experientes, homens que estão acostumados com o mar, numa tempestade, eles se desesperam. Então não era uma tempestade comum, não era algo do dia a dia. E é interessante a gente refletir porque as palavras que são empregadas ali, na hora que Jesus repreende o mar, essa mesma passagem ela vai aparecer no livro de Marcos, em um episódio em que um endemoniado vai até Jesus na sinagoga e Jesus expulsa o demônio. E Jesus diz: cala-te, sai dele. E essas mesmas palavras são as palavras que Jesus utiliza aqui nesse momento. Então se percebe que havia um outro elemento instigador por trás dessa tempestade que eles estavam enfrentando. E daí entender por que o desespero. Mas o fato é que toda tempestade, ela se caracteriza por ela não ser de fácil administração. Você está enfrentando alguma situação que você não consegue administrar? Você está enfrentando algo que você não estava esperando? Essas são as características de uma tempestade. Elas nos surpreendem. Nós somos surpreendidos quando ela nos vem. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. Mas tem ainda uma outra lição interessante nesse texto. É como enfrentar a tempestade. Nós precisamos conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. É interessante a gente perceber que os discípulos estavam ali no barco porque Jesus os mandou seguir para outra margem. Eles não foram ali por conta própria. Eles não resolveram por sua própria vontade atravessar naquele dia, naquele horário. Portanto, a gente precisa logo perceber que nem sempre a tempestade, quando surge na nossa vida, é em decorrência de desobediência. Pelo contrário, às vezes a tempestade surge porque nós obedecemos a Cristo. É bem verdade que às vezes a tempestade pode acontecer pelo fato de nós estarmos em desobediência. E aí eu me lembro da história de Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus dizendo: Jonas, vai para Nínive. E ele então, em vez de ir para Nínive, ele desvia o seu caminho. O fato é que nesse desviado caminho também surge uma grande tempestade no mar. E aí todos nós sabemos o resultado, o que acontece na vida de Jonas. Mas o fato é que nesse episódio que nós estamos refletindo, os discípulos estavam obedecendo a Cristo, eles estavam indo para onde Jesus os havia mandado ir. Portanto, a gente precisa entender que o fato de obedecermos a Deus nem sempre nos isenta de enfrentar a tempestade.
Portanto, nós precisamos conciliar a tempestade com a presença de Cristo. Enfrentar a tempestade não quer dizer que Cristo não está conosco. Cristo estava naquele barco, junto com os discípulos. Então, se você está enfrentando alguma tempestade, quero te tranquilizar e dizer, olha, Jesus está com você. Ele não te abandonou. Enfrentar a tempestade não caracteriza abandono de Deus, afastamento de Deus. Portanto, Jesus estava com eles. Eu acredito que a tempestade ela é um tempo de aprendizado. Os discípulos aprenderam algumas lições naquele enfrentamento da tempestade. Portanto, a segunda lição que eu entendo com relação a esse texto é que a gente precisa enfrentar a tempestade com fé, com confiança, porque Cristo está conosco. Uma terceira lição que eu gostaria de refletir com os irmãos nesse texto é como vencer a tempestade. Interessante é que aqueles homens experimentados, como já falei, a primeira coisa que eles percebem ao enfrentar aquela tempestade, a primeira reação deles é se desesperar. Eles se desesperam. E se desesperam ao ponto de acordar o mestre. Então, quando eles chegam para Jesus e, mestre, não te importa que nós pereçamos, essas são palavras de desespero. Se você imaginar a cena, você vai ver que eles estavam angustiados, eles estavam desesperados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para vencer a tempestade é que a gente não pode se desesperar, não pode perder a paz, a tranquilidade. A gente precisa confiar. Nós precisamos entender que Jesus ele tem poder sobre as tempestades, sejam tempestades físicas, sejam tempestades espirituais. Aquela tempestade ela tinha o elemento água, o elemento vento, mas havia algo mais naquela tempestade. Portanto, a gente precisa entender que Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra, é isso que ele nos diz. E a gente precisa confiar nesse poder, porque uma coisa que o texto fala e a experiência também nos diz é que depois de toda a tempestade segue a bonança. Portanto, se a gente pudesse resumir e se a gente pudesse dizer há uma lição principal nesse texto, além das três, além de entender a natureza, além de enfrentar, além de vencer, qual é a grande lição, ou a maior de todas? A gente precisa entender que Jesus está no barco. Eu acho que essa é a mais importante lição que a gente pode tirar para a nossa vida. Jesus estava naquele barco e por isso aquele barco não ia naufragar. Por isso, tirando para nossas vidas essa lição, você está enfrentando tempestade. Eu volto a perguntar, você consegue dormir na tempestade? Aqueles discípulos não estavam conseguindo dormir, mas Jesus estava dormindo. Portanto, eu quero te dizer nessa noite, você pode dormir na tempestade. Você pode dormir porque Jesus está no barco. Portanto, tenha fé, confie em Deus e siga em frente. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor possa estar no coração de cada um de vocês, fazendo-os entender
a respeito das tempestades e como vencê-las.